Bem-vindo de volta ao Bull and Bear. À última da hora, republicanos e democratas entenderam-se e chegaram a um acordo para evitar o precipício orçamental. Obama ganhou, mas do lado republicano o descontentamento é grande. Já prometeram uma guerra aberta à Casa Branca para conseguirem cortes agressivos na despesa. Passagem de ano nos Estados Unidos não envolveu champanhe para quem esteve até de madrugada a negociar o acordo para aumentar o limite do endividamento. 257 votos a favor, 167 contra, num acordo bipartidário que acabou por conseguir prolongar grande parte dos benefícios fiscais introduzidos na era de George W. Bush. No fim, ganhou Barack Obama, que conseguiu não se comprometer com cortes na despesa, nomeadamente no sistema público de saúde Medicare. Fails to address the mortal threat facing our country, uncontrolled spending. It fails to reflect the balanced approach that was advocated by our president. So we find ourselves again with a bill that reflects not financial wisdom, but the seductive spirit that pervades this town. O acordo prevê o fim de uma taxa de imposto reduzida sobre os ordenados, algo que vai ter um impacto imediato no rendimento disponível das famílias. Segundo estimativas do Centro de Política Fiscal de Washington, o fim deste benefício vai retirar da economia 100 mil milhões de dólares em 2013, enquanto quase 78% da população vai sentir um aumento da carga fiscal. A maioria dos benefícios fiscais aprovados na era Bush foram prolongados, mas os republicanos já estão com os olhos postos na próxima batalha. É que até meio de fevereiro tem de haver um novo acordo para aumentar o endividamento e evitar o default dos Estados Unidos. Por isso, o acordo de final de ano não foi mais do que ganhar tempo. A necessidade de reduzir o déficit é aceita pelas duas partes, mas a estratégia separa-os. Obama quer aumentar impostos sobre os mais ricos, republicanos querem cortes na despesa social. Os mercados aplaudiram o acordo. Em todo o mundo, os índices retomaram a negociação em 2013 em alta. Diogo, e este acordo entre republicanos e democratas é um acordo que faz mais alguma coisa do que ganhar um mês e meio por um próximo acordo? Para já é um acordo. O que é importante é ver que, de facto, este processo negocial está cada vez mais complicado. E isso é que pode nos criar alguns receios. É ver que, enquanto há alguns anos atrás este tipo de negociação passava-se razoavelmente bem e depois do fim da negociação toda a gente batia palmas e ia tomar um copo, estamos agora num processo muito mais, digamos, antipático, muito mais duro, e que nunca mais acaba, porque de facto, para além desta negociação do lado das receitas, vamos ter uma segunda negociação do lado das despesas e depois vamos ter uma terceira negociação do lado do plafond de dívida total a emitir pelo Tesouro americano, e portanto estamos num processo que, de certa forma, impede aos atores económicos ter uma certa visibilidade e ter uma certa previsibilidade do que é que vai acontecer durante 2013. O que significa que os investimentos, as decisões de compras de bens duradouros estão paradas, porque de facto está toda a gente um bocadinho à espera de saber o que é que vai acontecer. Já foi o caso durante o último trimestre de 2012, ainda vai ser o caso mais um trimestre, provavelmente. Portanto, isto cria de facto uma pressão forte sobre a economia americana, porque está a travar um conjunto de decisões económicas que deveriam ser normalmente fáceis de tomar para os atores do lado das empresas e do lado da população. Portanto, é um processo que é gravoso para a economia americana, porque está de facto a travar um conjunto de decisões de investimento. E nós temos dito até agora, perante esta crise das dívidas europeia, que os Estados Unidos, na realidade, em termos macroeconómicos, não estava assim tão diferente naquilo que é a dívida e o déficit e tudo mais. E que aquilo que separava a Europa dos Estados Unidos era essa noção de que, quando é preciso agir, eles agem. Estas negociações a que assistimos agora no final do ano tiram um bocadinho de gás a essa teoria que, no limite, todos se entendem? Não, eu acho que todos acabámos por apanhar um susto, porque ali, em meados de dezembro, tudo indicava, e desde que Obama foi reeleito, todo o seu esforço foi no sentido de encontrar um acordo entre republicanos e democratas no sentido de ultrapassar este fiscal cliff. E a verdade é que as negociações estenderam-se até o dia 1 de janeiro de 2013 e, portanto, acabou por ser assustador, aliás, o reflexo e o comportamento dos mercados
nas últimas sessões do ano foi mesmo o espelho disso mesmo, não é? Portanto, com os índices a atingirem níveis de volatilidade que já não eram vistos há algum tempo e a terem um comportamento muito negativo. Daí também que depois do acordo ter sido lavrado, as primeiras sessões deste ano terem tido também um comportamento muito positivo. Mas a verdade é, de facto, não foi o ótimo, não chegámos a um acordo ótimo, mas também é verdade que dos 600 mil milhões de euros, 600 bis, que iriam ser retirados à economia em 2013, caso não houvesse acordo, esse valor foi remendado para cerca de 250, 300 mil milhões, ou seja, o impacto que isso vai ter na economia, em vez dos 4% que eram esperados, caso não houvesse acordo, passa a ser de cerca de 2%. Mesmo assim, as estimativas para a economia norte-americana este ano é de que ela cresça 1,5%. Ou seja, isto mostra o quão resiliente tem sido a economia norte-americana e essa resiliência tem muito a ver com aquilo que tu referiste, ou seja, a flexibilidade e o voluntarismo das autoridades, dos governos e neste caso da Reserva Federal. Agora, o acordo, e o Diogo tocou num ponto importante, acabou quase por ser ridículo, porque aquilo que se estava a decidir, ou aquilo que se estava a negociar, eram quase peanuts, eram ideias ideológicas, as partes estavam muito agarradas à sua ideologia, ou seja... Às tantas estão a discutir como vamos a Marrocos 20 cêntimos. O que acaba por ser assustador para os observadores e para os agentes económicos, não é? Aparentemente, Obama levou a melhor, ou seja, conseguiu fazer com que os contribuintes que vão sofrer, ou que vão, neste caso vão sofrer uma atualização em alta das suas taxas de imposto, são os contribuintes que ganham mais de 400 mil dólares, ou em termos de agregados familiares 450 mil dólares, embora já a partir dos 250 mil dólares, como as retenções vão alterar, esses agregados ou esses contribuintes vão já sentir de facto uma fiscalidade menos tolerante por parte das autoridades fiscais norte-americanas. Por outro lado, e também houve aqui uma renegociação a nível dos dividendos, da política fiscal sobre os dividendos, sobre ganhos de capital, sobre algum património, e de facto ficou por negociar ainda a parte da despesa, não é? Que vai ser objeto de grandes negociações entre democratas e republicanos, e o teto de endividamento global da economia, que, como nós sabemos, atingiu agora um limite máximo já em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, e que através de uma adenda durante 2 meses o Estado norte-americano poderá continuar a emitir dívida para fazer face aos pagamentos e ao revolving do próprio crédito. No entanto, é normal que estas duas situações tenham saído um pouco do pacote que foi acordado, porque uma estão ligadas uma à outra, não é? Portanto, ou seja, aquilo que nos parece é que os republicanos só vão permitir que o teto de dívida aumente se a administração Obama faça mais cortes na despesa no curto prazo. E isto temos que voltar alguns anos atrás. Este pacote de incentivo fiscal ainda vem da administração Bush, que teve como objetivo, de facto, contrariar os efeitos económicos que a crise financeira estava a ter na economia, e as falências da Lehman e estes problemas todos que existiram na economia. E este pacote fiscal, ou este programa de incentivo fiscal, não tinha a ver só no lado da receita com uma redução das taxas de IRS, neste caso, e das taxas de IRC, mas também com um programa de incentivo à atividade económica, nomeadamente através do investimento em infraestruturas. Portanto, é isto agora que está em causa, este lado da despesa, este lado do investimento, e, portanto, estes 285 mil milhões de euros que a economia norte-americana vai ter, que vão ser retirados, ao fim e ao cabo, via impostos à economia norte-americana, eu creio que a ideia é que mais 50 mil milhões de dólares, neste caso, sejam retirados em termos de investimento. O que fará com que o total da despesa, ou o total do impacto na economia norte-americana, sejam retirados ao longo deste ano cerca de 2%. Mesmo assim, a economia irá crescer 1,5%. E a maior parte deste ónus foi posto mais para o final do ano, o que acaba por ser positivo. Portanto, para contrabalançar um pouco esta instabilidade política, as coisas foram atiradas um pouco mais para o final do ano, e eu estou relativamente, apesar de o acordo não tenha sido ideal e de facto foi um cenário quase assustador,
temos assistido nos últimos dias do ano nas últimas horas, um extremar de posições e um jogo de palavras nada agradável. A verdade é que eu creio que os mercados celebraram este acordo. Eu acho que é aceitável que o tenham feito e creio que estás com que eu esteja relativamente otimista para o longo do ano. Diogo, num cenário em que não há entendimento, e aliás já vimos as agências de rating, algumas a reagirem a este acordo, podemos estar aqui a reunir as condições para que haja um segundo corte do rating dos Estados Unidos. Os mercados aguentavam isso? Estamos a pôr aqui hipóteses pouco prováveis, para ser franco. Acho que não é expectável que não haja acordo. O acordo vai ser um processo negocial complicado, como já vimos nesta primeira fase. No entanto, vai haver acordo, porque, de facto, nem os republicanos, nem, obviamente, os democratas se podem deixar ir a uma situação onde o Estado fica impedido de poder pagar salários aos funcionários públicos, etc. Portanto, vai haver acordo. O problema não é saber se vai haver acordo, mas sim em que condições, qual é que é a sustentabilidade e o nível de impacto para a economia que esse acordo terá, qual vai ser o impacto também político que ele poderá ter junto do eleitorado democrata ou republicano, e qual vai ser o faseamento, de facto, da sua implementação. Creio que, independentemente desse acordo, a situação da dívida americana continua a ser um ponto de interrogação para as agências de rating, por um motivo muito simples, é que, mesmo com este acordo, vamos continuar a ter, de facto, um nível de déficit orçamental relativamente elevado. Estávamos em níveis próximos de 10% em 2011 e 2012. Estamos a falar aqui de um acordo que vai diminuir de cerca de 2 a 3% de PIB o déficit do Estado americano. Portanto, significa que continuamos em níveis superiores a 5%, o que, se compararmos ao que existe na Europa e ao tipo de reação que nós temos na Europa e que as agências de rating têm em relação aos Estados que têm esses níveis de déficit orçamental têm nos países europeus, de facto, estamos numa situação ainda mais problemática. Portanto, isto significa que o trabalho de endireitamento das contas públicas americanas não acabou, que vamos continuar a ter as agências de rating a pôr uma certa pressão sobre o Estado americano e sobre os parlamentares para continuar nesse caminho e que provavelmente em 2014 vamos ter uma nova vaga, digamos, de negociação de forma a aproximar o Estado americano de níveis de endividamento, ou de níveis de agravação da dívida pública menores, porque, de facto, esta questão, aliás, é um bom, talvez uma boa receita a ter na Europa, esta questão do teto de dívida obriga, de certa forma, a que haja um processo negocial sobre o caminho de longo prazo que a dívida americana poderá continuar ou não a ter. E, neste caso, vemos que o agravamento recente nos últimos 10 anos da dívida americana está, de facto, a pôr em questão a capacidade do Estado americano de, digamos, de pôr em prática as suas políticas de investimento, as suas políticas de infraestrutura, as suas políticas sociais, porque, de facto, deixa de ter margem de manobra para isso. É um fenómeno que conhecemos em Portugal e que se conhece também nos outros países europeus e que está, de facto, a acontecer agora nos Estados Unidos e que, portanto, necessita que haja um processo contínuo, digamos, de constrangimento e de reorientação do orçamento público americano. E se nós aprendemos com a crise financeira deles, eles aprenderam com a nossa crise das dívidas. Nuno, perante estes contextos que temos estado aqui a discutir quase há mais de meia hora, que te pergunto, investimentos para 2013. Falámos muito ao longo disso durante 2012, riscos de bolhas nas bundes alemãs, riscos de bolhas no ouro. Chegamos a 2013 e queremos olhar para quê? Não, isso continua a estar tudo presente. Agora, eu também relembrava que para 2012 estava tudo muito pessimista no início do ano
E às vezes quando estamos, há sempre aqui um efeito dos investidores que olham para investidores contrários, não é? Que normalmente, quando têm um horizonte temporal de investimento mais longo, tendem a dar-se muito bem. E a verdade é que quando existe um consenso, demasiado consenso à volta de um cenário demasiado pessimista, e quando nós sabemos que esses cenários demasiadamente pessimistas podem ser contrariados por, nomeadamente, ações políticas, o que não é muito normal, mas a verdade foi aquilo que aconteceu em 2012, ou seja, de forma muito vagarosa conseguiu, os políticos, e na Europa, conseguiu-se evoluir no quadro europeu de forma a criar aqui uma rede de segurança que animou, de certa forma, os investidores, e aquilo que vimos foi, de facto, os mercados de capitais e as bolsas europeias a ter um desempenho fantástico, nomeadamente o DAX, e já no segundo semestre, algumas bolsas periféricas a recuperarem para zonas, para territórios positivos, embora muito ligeiramente, como é o caso do PSI 20 e o caso da Bolsa de Lisboa. Para 2013, eu creio que vamos continuar durante mais algum tempo com esta tónica positiva. Eu creio que os políticos e as autoridades monetárias estão mais ou menos sincronizadas no sentido e estão alertas para os riscos da economia. Acho que se aprendeu um pouco com o passado. No quadro europeu também se evoluiu de forma favorável, no entanto ainda há muito trabalho a percorrer. Aquilo que tu disseste faz todo o sentido e acaba por ser até um bom ponto de partida para este ano, que é de facto existem, eu creio que toda a gente concorda com isto, algumas bolhas especulativas em alguns ativos que são normalmente considerados refúgio. Eu creio que se a economia continuar a apresentar resultados satisfatórios, e para este ano, por exemplo, os mercados emergentes espera-se que tenham uma recuperação muito assinalável, a Europa também, ainda pouco. Os Estados Unidos, espera-se que a economia recue um pouco devido a esta história do fiscal cliff, mas também é bem provável... mas sem quebrar. Abrande sem quebrar, é também provável que chegue às estimativas. Por outro lado, portanto, eu diria que está tudo mais ou menos alinhado para que os investidores continuem a tomar mais risco e abandonem esses refúgios que transformaram-se, de certa forma, em algumas bolhas especulativas. Eu não acho que num mundo mais ou menos estável e de crescimento mais ou menos previsível, que os investidores continuem a refugiar em instrumentos com remuneração negativa, como é o caso dos bonds e das treasuries. E, portanto, de certa forma, aliás, já temos vindo a assistir a uma subida, uma ligeira subida das yields nos 10 anos nos Estados Unidos. Na Europa, esse processo ainda não aconteceu, uma queda do ouro, e os mercados de capitais têm vindo a recuperar de forma assinalável. Eu creio que não consigo ainda precisar, é muito difícil, porque aquilo que vocês pedem hoje em dia aos analistas financeiros é que não sejam bons. Não só analisar a parte fundamental, mas também que sejam bons analistas políticos. E essa parte é que é mais complicada, porque muitas vezes os políticos são mais imprevisíveis do que o próprio mercado. E, portanto, o que nós sabemos é que existe, e tem que haver aqui algum bom senso, e é sob esse bom senso que temos que construir algumas políticas de investimento. E, portanto, eu creio que vamos assistir a novos máximos por parte dos principais índices, nomeadamente o S&P 500 e o DAX. Agora, não consigo, nesta altura, perceber ou fazer uma previsão se vamos acabar em máximos ou não, mas eu creio que ao longo ainda deste primeiro semestre há novos máximos nos mercados. Diogo? Não, eu concordo com uma grande parte desta análise. Gostaria só de lembrar que um dos motivos que trouxe um certo otimismo aos mercados durante o último ano e mesmo desde o início da crise, em particular em 2009 e 2010, foi o facto de os governos terem injetado cerca de 6 milhões de dólares portanto, de ajuda ou de recompra de ativos, no caso dos Estados Unidos, de criação monetária, basicamente, o que permitiu, de facto, uma valorização um pouco artificial de um conjunto de ativos, nomeadamente esses tais ativos refúgio. Isso não vai continuar por muito mais tempo, por um motivo muito simples, é que temos sempre que restabelecer os equilíbrios normais da economia e, neste contexto, vamos ter um rebalanceamento, uma certa reequilibragem entre os ativos que foram, digamos,
extraordinariamente favorecidos, como foi o caso precisamente dos bunds alemães e das obrigações do Estado americano em relação aos ativos de risco. Portanto, esse estreitamento, digamos, do prémio de risco vai ter como consequência um certo impacto positivo para os ativos de risco, ações, obrigações de empresas, obrigações à yield e, ao mesmo tempo, uma desvalorização relativa das obrigações dos Estados franceses, alemães, americanos, ingleses, que vão, de facto, perder valor, porque vamos ter, de facto, e o consenso dos analistas é termos taxas de juros americanas, por exemplo, a aproximarem dos 2,5% no final de 2013 e no início de 2014, o que significa que, basicamente, vamos ter um rendimento negativo sobre as obrigações americanas durante o ano de 2013. Portanto, isto vai ser um processo que vamos ter que acompanhar enquanto investidores e ter umas apostas um bocadinho menos medrosas durante este ano, de forma a conseguir estar do bom lado do estreitamento da curva de risco e aproveitar desta reequilibragem entre ativos de risco e ativos de refúgio. Diogo, e num contexto, e pedi-te agora uma resposta mais curta, num contexto em que o DAX quase duplicou de valor e que tivemos bolsas realmente com bons desempenhos, já vale a pena olhar para as bolsas mais castigadas, espanhola, portuguesa, com olhos de ver? É muito complicado dar uma análise sobre índices, por um motivo muito simples, é que a situação das empresas dentro desses índices é muito variável. Por exemplo, se eu quiser hoje, no índice português, comprar uma ação de uma empresa que tem uma parte exportadora para os mercados emergentes superior a 50%, vou ter provavelmente um ou dois nomes a dar e pouco mais. O resto são empresas que têm, de facto, uma concentração dos seus lucros em Portugal relativamente elevada. Ao contrário do que se passa, por exemplo, no DAX. Mas isso para dizer que, dentro da Europa, houve, de facto, um pequeno afastamento do DAX em relação aos outros índices, pelo facto apenas de ser uma economia alemã, essencialmente virada para a exportação e essencialmente virada, nomeadamente, para os mercados asiáticos. Portanto, é normal que ele tenha tido este bom desempenho. Não impede que na Bolsa Francesa, na Bolsa Inglesa, na Bolsa Sueca, haja esse mesmo tipo de empresas capazes de... A empresa e não o índice. Diogo, obrigada. Nuno, obrigada. O Belenberg volta para a semana com a análise de todos os temas que interferem no andamento nos mercados. Até lá.